Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. A Europa entra numa das maiores crises econômicas da história, é mesmo. A Europa que passou por guerras, Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall acabou resgatando a Europa. Hoje a gente vê o bloco europeu como um todo afundar numa forte recessão, com inflação alta, com situação de desabastecimento, a energia subindo 1000%, o petróleo subindo, o gás natural subindo 20, 30% ao dia. O que vai ser da Europa no inverno? É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo, principalmente você que está na Europa, você que precisa ser alertado porque pode afetar a sua vida aí nos próximos meses. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal. Então é hora daquele joinha maroto aí no vídeo, tasca esse like agora mesmo. Quero lembrar para você que sexta-feira agora tem a terceira parte da nossa conversa sobre eleições. Nessa terceira parte a gente vai falar sobre investimentos, sobre dinheiro, a parte boa, né? Como a gente está montando nossas estratégias, a minha carteira, a do Ricardo Grumbach, a do Frederico Alves, pensando nessas eleições e também pensando no ano que vem, em 2023. Vamos falar sobre dólar, vamos falar sobre mercado de ações, criptomoedas, ouro e muito mais. Fora todo o nosso bate-papo sobre estratégia, experiência que a gente troca durante esses vídeos. E se você não assistiu as duas primeiras partes, fica a dica, você vai encontrar aqui embaixo o link para assistir a primeira e a segunda parte, onde debruçamos sobre esse tema de eleições. Você já entendeu por que o mercado, ao contrário das últimas eleições e de 2014, não está movendo com as pesquisas eleitorais? Por que isso está acontecendo agora? Por que o dólar continua bastante estável nesse momento que pipoca debate, pipoca pesquisa? Por que está tudo dessa forma, né? A gente fez aí também, traçou, né, um cenário com a possibilidade do Lula vencer as eleições, do Bolsonaro. Tem muita coisa para você que quer se aprofundar no tema nessas partes. Então vai lá assistir e na próxima sexta-feira tem a terceira parte, fica atento. Vamos falar então de Europa. Esse vídeo é uma preocupação que eu tenho com você que me acompanha o meu canal, que mora na Europa. Eu sei que esse conteúdo acaba chegando também, não só os brasileiros que moram lá, tem muitos portugueses que também acompanham aqui o canal, africanos que moram na Europa também, que falam a língua portuguesa, tem muita gente da minha comunidade lá fora também. Eu estou muito preocupado com o que está acontecendo na Europa. A gente está vendo agora essa situação delicada da economia. Vamos lembrar que durante a pandemia o Banco Central Europeu resolveu aumentar a base monetária da Europa, imprimiu muita moeda, então aumentou em 20% o número de moeda em circulação no continente europeu, como aconteceu com os principais bancos centrais do mundo, os Estados Unidos mais de 40%, aqui no Brasil mais de 50% em 2020. Então essa impressão de dinheiro, essa festa do dinheiro grátis, trouxe a inflação, porque isso é a inflação propriamente dita, né? Quando os governos resolvem aumentar a base monetária através do Banco Central, com endividamento, traz a inflação, né? A alta de preços é a consequência direta dessa maior oferta. Mais moedas circulando, maior são os preços, porque a produção não aumenta porque o governo, o Banco Central, resolveu emitir mais moedas, né? Então, veio essa forte inflação que estamos vivendo hoje no mundo inteiro. O petróleo disparou, o cobre disparou, o carvão disparou. Então a gente já vinha assimilando desde o ano passado que teríamos esse cenário que estamos vendo atualmente. E aí, para atrapalhar o caminho da Europa, né, que a inflação chega agora a 9% nos últimos 12 meses, muito acima dessa meta do Banco Central Europeu, né, de 2%. E eu já coloquei aqui que essa meta era pura balela, né? O Banco Central Europeu gostava de falar que era importante ter uma inflação mais alta para poder estimular a economia. Isso nunca é bom. Inflação nunca é bom. Na verdade, a intenção do Banco Central Europeu era continuar emitindo, eu estou falando isso antes da pandemia, tá? Da pandemia para cá foi esses 20%, mas antes
Os juros na Europa já estavam ali no território negativo, havia já essa compra de ativos através do Banco Central Europeu, esse aumento da oferta monetária também vinha acontecendo nos anos anteriores, então essa inflação ela já vinha acontecendo, né? Ela já estava crescendo pouco a pouco, e com a inflação e com a pandemia, claro que a situação piorou bastante, né? Então, hoje o Banco Central adota uma postura diferente. Não, a gente vai tentar controlar a inflação, então vamos começar a subir juros. Só que aí estoura essa guerra, né? Essa guerra que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia. A situação é bastante delicada, porque a guerra poderia até já ter acabado se não houvesse a interferência do Ocidente, se não tivesse tanta impressão de moeda dos Estados Unidos emprestando aí bilhões e bilhões de dólares, na verdade emprestando não, dando, né, doando esse dinheiro para que a Ucrânia consiga se manter na linha de frente com os russos. Agora tem uma contraofensiva até dos ucranianos aí avançando na posição dos russos. Toda essa impressão de dinheiro dos Estados Unidos vai acarretar em ainda mais inflação, menos poder de compra para o dólar, mas a guerra vai se estendendo e aí a resposta dos russos, vocês estão colocando dinheiro aí para os caras se defender, estão atrapalhando os meus objetivos, eu vou cortar agora o gás para a Europa. A situação já é bastante delicada porque vocês emitiram muita moeda, e é curioso porque a gente não ouve, né, aqui no Ocidente, na mídia convencional, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, o Putin falar nada, né? A gente tem ali um pequeno ensaio do que ele poderia estar comentando, e recentemente tem um discurso rolando aí na internet onde ele fala sobre esse sistema monetário atual. Você pode não gostar do Vladimir Putin, eu também não gosto como um grande ditador que ele é, né? Mas ele falou muitas verdades explicando por que vivemos atualmente nesse mundo inflacionário, como os bancos centrais emitiram muita moeda nos últimos anos, como os Estados Unidos vêm se aproveitando disso, né, a aumentar 40% a base monetária do país. A importação dos Estados Unidos nesse mesmo período cresceu 40%. Ou seja, os americanos estão pegando esse dólar, que é impresso sem lastro algum pelo Banco Central, e estão comprando a produção de países emergentes, a própria Rússia, a China, o Brasil, usando esse dinheiro, né? E isso acaba acarretando em alta de preços, porque a produção desses países não cresceu porque tem mais moeda circulando na economia. E nós que estamos em países mais fracos e não temos uma moeda relevante como os Estados Unidos, também somos afetados, porque a gente precisa desses mesmos produtos para sobreviver, do petróleo, da agricultura, e tudo tem alta de preço. Então, os Estados Unidos se aproveitam do fato de ter a moeda, que é reserva global, para emitir cada vez mais moeda. Então, eles se aproveitam disso comprando a produção do mundo e deixando a gente mais pobre, porque a inflação criada pelos Estados Unidos acaba afetando o mundo inteiro. Então, a inflação talvez seja o produto mais exportado pelos Estados Unidos hoje, né? Essa moeda verdinha impressa sem lastro algum pelo Banco Central americano. Então, o Putin colocou, é bem interessante, vou tentar colocar aqui porque está no Twitter, não sei se eu vou conseguir colocar essa postagem aqui, qualquer coisa eu deixo o link aqui na descrição para você olhar. É uma pena que não está em português também, né? Só tem a legenda em inglês, mas é bem interessante como ele coloca aí toda essa narrativa que eu também venho trazendo para você aqui, né? Mas no Ocidente a gente está colocando a culpa total da inflação, né? A gente não, os governantes estão colocando a culpa total do que está acontecendo no Vladimir Putin, na Rússia, tá vendo? O petróleo está disparando por causa do Putin, é por causa da guerra, e a guerra só está se estendendo da forma que está se estendendo por causa dessa interferência também de governos e bancos centrais, por causa das sanções que aconteceram. Lembrando que eu já trouxe aqui que o rublo, ao invés de entrar em colapso com as sanções econômicas, está se valorizando e hoje vale muito mais do que valia antes das sanções, porque a Rússia só vende agora suas commodities em rublo, deixou de receber em dólar. Então, quem compra produtos russos precisa comprar a moeda e essa demanda maior está fazendo a moeda subir. E agora os russos fecharam o gasoduto, uma tremenda covardia, porque não é o governo que
trouxe a sanção que vai pagar essa conta, e sim a população, a classe média, são os mais necessitados, que vão agora precisar se aquecer no inverno, que vai chegar aí no último trimestre do ano, e não vai ter como, né? Porque a gente está vendo na França e na Alemanha o preço da energia subir mais de 1000% aí nos últimos tempos. O gás natural, esse gás que os russos cortaram agora do gasoduto Nord Stream, está subindo de 20% a 30% ao dia, levando a inflação muito acima, a procura aí por carvão agora para se aquecer. Na Polônia, apareceu agora uma matéria que trouxe uma longa fila de carros esperando alguns dias nessa fila de algumas milhas para comprar carvão para se aquecer para o inverno. E lá ainda está no verão, né? No finalzinho do verão. Então estão deixando de curtir o final do verão para buscar carvão para se aquecer, pensando no futuro, né? Pensando em ter uma forma de energia mais barata. E isso, claro, vai impactar bastante na sua vida. Você que está aí na Europa, né, vai ser bastante afetado, vai ficar muito mais caro para você viver, porque os preços de todos os produtos vão acabar sendo afetados também por causa disso, além da inflação criada pelos bancos centrais que já vem afetando a sua vida, né? Então é um momento bastante, mas bastante delicado mesmo, onde você precisa buscar alternativas, precisa vencer a inflação, investindo em ativos que possam ganhar da inflação, investindo até mesmo em empresas, né, que lidam com esses produtos, que produzem esses produtos, que pagam dividendos, para que possam te dar o retorno acima da inflação e você conseguir se aquecer, conseguir pagar as suas contas. Realmente vai ficar o caos na Europa no final do ano. Tomara que não, mas tudo caminha nesse sentido, nessa direção. E nesse momento econômico, quando a gente está vivendo esse período aí de recessão, inflação alta, historicamente os bancos centrais cortam juros, aumentam a expansão de moeda, para que as pessoas consigam buscar crédito mais fácil, né? Para que não arrebente com os endividados. Imagina que muita gente hoje está entrando no crédito para poder pagar as suas contas. O Banco Central Europeu agora já começa a colocar essa possibilidade de subir juros para combater a inflação. Quem está endividado por causa desse custo mais alto de vida vai ter aí os juros dessa dívida cada vez maiores, vai virar uma bola de neve terrível, isso vai trazer uma forte recessão, vai fechar empresas, pessoas podem perder empregos, o mercado de ações já está caindo fortemente na Europa. E claro que essa demanda na Europa pode afetar outros países do mundo também. Muita gente já traz que a demanda europeia pode afetar também a produção dos Estados Unidos, que acabam nessa situação aí das sanções sendo os menos afetados, né? Eles estão mais distantes, não são dependentes das commodities russas, pelo menos não do gás e do petróleo, porque os Estados Unidos produzem isso, né? E estão lá imprimindo bilhões e bilhões para enviar lá para os ucranianos continuar com a guerra. Talvez a guerra já tivesse até acabado sem essa interferência do Estado americano, né? Os ucranianos poderiam já ter tentado entrar em acordo com os russos. Ah, mas isso é um absurdo, Léo, você não pode estar falando isso. Olha, infelizmente, né, o contribuinte americano ou o cidadão do mundo, você não deveria estar pagando a conta desse conflito, porque você não está sendo penalizado por causa dele. É claro que a gente tem que pensar nesse aumento, né, nessa tentativa dos russos de expandir suas fronteiras, né, dentro da Europa. Nesse cenário aí de bastante incerteza, você precisa mostrar força, mas, ao mesmo tempo, não é imprimindo moeda, não é criando dívida, desvalorizando mais o dólar, criando ainda mais inflação que você resolve esse problema. E quem está pagando a conta de fato é a população da Europa, é a população também americana que acaba tendo a sua vida afetada, porque quanto mais moeda emitir para colocar lá na Ucrânia, menos poder de compra o dólar vai ter. Então os americanos que estão super afetados pela alta da inflação também, que estão sendo afetados pelo aluguel, pela luz, pelas compras, estão também pagando mais caro por causa desses gastos do governo. Chato isso, né? Vou dar uma pausa aqui para tomar uma aguinha
dar uma respirada, eu peço que você deixe esse like aí no vídeo. Tasque esse like porque assim você me ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas, né? O algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas. Compartilha também esse vídeo com seu grupo de WhatsApp, com as pessoas que você conhece que moram na Europa, para as pessoas se protegerem, pensarem aí no que está vindo pela frente. Talvez, eu até penso, se eu estivesse nessa posição, se eu estivesse na Europa agora, eu pensaria até em voltar para o Brasil, pelo menos nesse período aí de final de ano, no inverno, porque a coisa pode ficar bastante delicada, né? Se você não pode fazer isso, tem que tentar arrumar formas, né, investir hoje para tentar superar a inflação e tentar aí ter como aquecer a sua família. Imagina, que situação terrível. E pode piorar bastante o problema, porque pode ter desabastecimento de comida também. A coisa é muito grave. A gente aqui no Brasil não está tendo o impacto da inflação como está acontecendo em vários países do mundo. Há sim escassez de produtos nos Estados Unidos também. O Brasil está saindo bem dessa pandemia, está saindo bem desse cenário inflacionário no mundo aí. A gente teve até um crescimento do PIB no segundo trimestre, né? Foi bem acima do esperado pelo mercado, por todo mundo, que é uma notícia muito boa, uma notícia muito positiva que isso aconteceu. A indústria voltou a crescer, serviço voltando a crescer, o PIB cresceu com o governo gastando menos, né? O gasto do governo entrou até no negativo, então o governo conseguiu poupar nesse trimestre e essa alta ela veio apenas do próprio mercado, graças também às pautas que acabaram sendo passadas de mais liberdade econômica. Muito mais poderia ter sido feito para trazer ainda mais liberdade econômica, para que a iniciativa privada de fato pudesse trazer mais empregos, maior crescimento para o Brasil nesse período, né? Infelizmente, não foi assim que aconteceu. As pautas de liberdade, elas aconteceram, muito boa que algumas aconteceram, mas poderia ter sido muito melhor, né? Mas vamos dar um desconto também, porque teve a pandemia. Então, este é o cenário atual. Se você vai ser impactado com isso, né? Se você está na Europa, você também pode buscar conhecimento, entrar na minha comunidade. Você encontra o link aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever na Liga Lion. Na Liga Lion, todos os dias eu passo conteúdo, estou sempre fazendo análise sobre ativos, falando sobre economia, política. É um conteúdo exclusivo. Temos agora o nosso aplicativo, então em breve eu vou ter muito mais liberdade para falar na comunidade. A gente vai ter um espaço nosso para falar sobre política, para falar sobre verdades econômicas fora das redes sociais. E essa liberdade eu só consigo ter na comunidade Liga Lion. Então, se você quer participar disso, se você quer ganhar esse conhecimento para investir, para se proteger, se inscreve, o link você encontra aqui na descrição desse vídeo. Além de todas as dificuldades que a gente está vendo atualmente na Europa, as moedas também vêm perdendo força, né? O euro chega aí na sua mínima de 20 anos, abaixo de $1, 90 centavos. Há 20 anos isso não acontecia. A Libra também vem caindo forte e a comparação frente ao dólar é a mínima dos últimos 25 anos. Então até mesmo o poder de compra para você comprar produtos fora da Europa está diminuindo. Aqui no Brasil a gente está vendo também o real se valorizando frente ao euro. O euro já teve quase R$8 no Brasil e hoje está por volta de 5 ali, muito próximo do dólar. Então é mais um motivo para você entender como funciona esse ciclo econômico, esse ciclo de juros, como essas políticas de bancos centrais vão interferir na sua vida, para que você consiga se proteger desse cenário. Hoje, se você está com euros, você vai continuar perdendo o poder de compra. E se você não proteger o poder de compra da sua moeda, você vai ser extremamente prejudicado, porque você vai comprar cada vez menos. Mesma coisa acontece em vários países, como o Japão, acontece também na Inglaterra, em breve vai acontecer nos Estados Unidos. Nesse primeiro momento o dólar ganha esse fôlego, né? Porque os investidores ainda acreditam no Banco Central americano, que o Banco Central americano vai dar fim a essa recessão, vai controlar a inflação, e é entender pouco sobre inflação quem acredita assim, né? Infelizmente não vamos ter um pouso suave também nos Estados Unidos. A inflação é um problema que vai chegar para ficar. A recessão econômica nos Estados Unidos também é gravíssima e a gente vai ver efeitos disso, como eu venho trazendo aqui
semanalmente em breve. Então vamos chegar tascando esse like aí no vídeo. Eu peço que você deixe aqui embaixo os seus comentários, suas dúvidas. Se esse vídeo fez sentido para você, vamos compartilhar esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. Tomara que você esteja protegido, tomara que dê tudo certo e que nada disso que eu esteja comentando aqui no vídeo de fato aconteça. Eu não estou torcendo pelo pior, estou trazendo aqui conhecimento para que você se proteja de todo esse cenário que tende a ficar feio. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Isso.